Está começando agora mais um Psiconews com Jaqueline Germano e Júlia Bruno. Boa noite, alunos. Começa agora mais um Jornal da Psiconews. Na programação de hoje, a gente vai trazer para vocês uma breve explicação sobre a Escola de Frankfurt alemã e com a gente o nosso repórter Ricardo para falar sobre a biografia. Olá, Júlia. Olá, Jaqueline. Boa noite, tudo bem? Bom, a Escola de Frankfurt foi fundada em 3 de fevereiro de 1923, no século XX, logo no início do período nazista na Alemanha. Seguindo com o objetivo de unir teoria e prática de um mundo contemporâneo, este mesmo ano, Felix Ayl realizou um congresso acadêmico no qual foi de grande sucesso. Porque o que ele fez? Ele uniu as principais ideias e os principais pensadores marxistas daquela época em um só conselho. Bom, com tudo isso, a fundação do Instituto para a Pesquisa Social só daria início mesmo somente dia 22 de junho de 1924, lá na Alemanha. A Escola de Frankfurt foi uma escola de pensamentos filosóficos e sociólogos, sendo assim, seguindo uma grande vertente na teoria da área social e da filosofia, particularmente associada à Universidade Alemã de Frankfurt. A escola inicialmente consistia de ciências sociais marxistas, e assim criando grandes e futuros nomes da Escola Frankfurt. Ricardo, e você poderia nos dizer quais são os principais pensadores da Escola de Frankfurt? Então, Jaqueline, os principais filósofos e pesquisadores da Escola Frankfurt são intelectuais como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, George Abrams, que são os principais frankfurtianos que integraram o time de pensadores e pesquisadores da escola naquele período, naquela época. Eles eram como, vamos dizer, as estrelas, da escola. Eles eram os principais que fizeram acontecer toda a história que eles queriam. Bom, agora é com você, Jaqueline, aí nos estudos da Psiconews. Obrigada, Ricardo. Agora nossa repórter Maria Eduarda irá nos explicar qual foi o período de atuação da Escola de Frankfurt. Bom, a Escola de Frankfurt foi fundada em 1923. Contudo, o seu Instituto de Pesquisas Sociais só foi fundado em 1924. Posteriormente, com Hitler no poder na Alemanha, muitos dos participantes da Escola de Frankfurt fizeram que viver como nômades durante alguns anos, migraram de país para país por conta do período que eles sofriam. Passaram esse momento histórico indo para outras partes da história, mas no fim da vida dessas pessoas, elas foram morrendo de causas naturais mesmo, e com isso teve-se início a segunda fase da Escola de Frankfurt, com novos participantes, novas pessoas. Muito obrigada, Maria Eduarda. Agora eu passo para a nossa repórter Nayara responder. Como era a corrente do pensamento filosófico da época? Bem, a Escola de Frankfurt inicialmente consistia de cientistas sociais marxistas. Entretanto, muitos destes admitiam que a teoria marxista tradicional não poderia explicar adequadamente o desenvolvimento de sociedades capitalistas do século XX, culminando assim em uma teoria da conspiração que começou no início do século XXI, intitulada Marxismo Cultural, onde se dizia que a Escola de Frankfurt era a origem de um movimento contemporâneo da esquerda mundial para destruir a cultura ocidental. Nayara, você poderia nos dizer as principais características e algumas diferenças da Escola de Frankfurt? Claro, eles tinham uma postura contrária ao determinismo comum das teorias positivistas, devido ao desenvolvimento de uma postura crítica e seus pressupostos teóricos, mas também realizavam a autocrítica como forma de rejeição de toda pretensão absoluta. Agora eu devolvo para vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Nayara. Agora eu passo para a nossa repórter Gabriele para ela explicar para a gente quais foram os principais pontos positivos da Escola de Frankfurt. Obrigado, Júlia. A Escola de Frankfurt criou uma nova interpretação do marxismo, da política e da sociologia. Eles criticavam principalmente o fascismo na Itália de Mussolini e o nazifascismo na Alemanha de Hitler.
Eles falavam sobre a política e sobre o totalitarismo, cultura também. Isso tudo com a intenção de nos mostrar caminhos diferentes dos pensamentos dessas pessoas. Gabriele, você poderia nos contar como funciona a crise da razão que eles tanto falavam? Claro, a crise da razão foi a mudança no pensamento científico e a divergência no pensamento filosófico. Eles tinham a intenção de mostrar que o capitalismo não é tão bom como viam. Tinham também a intenção de mostrar que quando você vive sem se preocupar em consumir ou ficar atrás do consumo, você vive muito melhor, já que você não precisa se preocupar em ficar, por exemplo, atrás do celular da última geração ou algo assim. Muito obrigada, Gabriele. Agora eu passo para a nossa repórter Juliana. Como que funciona a indústria cultural na sociedade? Olá, Júlia, tudo bem? Então, a indústria cultural cria padrões de consumo para o indivíduo. Ou seja, isso na sociedade faz muito mal para aqueles que realmente tomam consciência disso. Essa indústria cultural, ela faz com que os indivíduos sejam heteroconduzidos. Eles são conduzidos a certos padrões de consumo capitalistas, né? E isso faz muito mal para todas as pessoas em gerais, porque cada vez ela quer comprar mais e mais e aquilo que ela tem não basta. Ela sempre precisa comprar mais coisas para se sentir satisfeita, né? Criando a falsa felicidade, ao invés da verdadeira felicidade que é criada por emoções, gestos, entre outras coisas. Na verdade, a felicidade é uma coisa muito relativa para cada um, né? Porém, na sociedade em que estamos hoje, essa indústria cultural, ela tem um grande peso na felicidade dos indivíduos, o que, se for parar para pensar, realmente não é certo. Juliana, você pode nos dizer as influências da comunicação de massa para os indivíduos? Olá, Jaqueline! Então, os meios de comunicação de massa fazem muito mal para os indivíduos em geral e eles fazem parte da indústria cultural, né? Estão juntamente com a indústria cultural e isso realmente faz muito mal porque eles alienam o indivíduo, ou seja, o indivíduo não consegue agir por si mesmo, não consegue ter os próprios pensamentos. Os pensamentos do indivíduo se baseiam nos padrões da sociedade, né? Que não é nada certo. Então, isso faz muito mal realmente. E quando eles não estão de acordo, eles podem agir com violência, pode levar até ao suicídio, né? Isso é muito grave, porque quando eles descobrem no que eles estão caindo, que eles precisam consumir, comprar cada vez mais para obter a felicidade deles, que não é a verdadeira felicidade, às vezes tem alguns que não conseguem lidar com isso e precisam até de apoio psicológico, né? Que é bem importante, ainda mais nesse mundo capitalista que estamos. E o Adorno e o Benjamin, né, que fazem parte da escola de Frankfurt, também lidam com essa parte, né, descobriram essa parte dos meios de comunicação de massa. E o Adorno descobriu o conteúdo, né, faz parte do conteúdo, e o Benjamin das experiências de cada indivíduo, que está no suicídio, na violência, e entre outras coisas, depressão, drogas, tudo mais. Obrigada, Juliana. Com todas essas informações, conseguimos concluir que existe uma relação entre a Escola de Frankfurt e a psicologia. Para preencher o pensamento marxista da época, surgiram outras escolas de pensamento, como a psicanálise e a psicologia social. A psicologia social é um ramo da psicologia que estuda como as pessoas pensam, influenciam e se relacionam. E a psicanálise da época era baseada na teoria freudiana, que estudava a análise do comportamento social e o irracional. E assim, encerramos mais um Jornal Psiconews.
Boa noite.